Hoje eu vou falar da estrutura de tópicos do Google Docs. É um recurso muito interessante e extremamente útil quando você vai trabalhar com arquivos extensos, principalmente quando você precisa repetir algum tipo de padrão ao longo de todo o arquivo e, por algum motivo, acaba se esquecendo ao longo dele, mudando esse padrão, ou até mesmo para poder se guiar, ao longo das 1000 páginas que vai ter o seu documento. Essa estrutura de tópicos é, de certa maneira, um recurso simples e muito útil para qualquer tipo de trabalho envolvendo isso. Então, vamos lá. Eu criei esse documento com exemplos bem toscos aqui, mas é só para ilustrar mesmo. Você vai ter o seu título principal, obviamente, que vai ser provavelmente o título do trabalho, a capa dele, o título de cada capítulo ou de cada seção maior, e caso tenha dentro das seções, dentro dos capítulos, algum tópico menor e, por fim, um título pequenininho. Essas são as opções que eu consegui pensar. E, bem, a primeira coisa que vocês vão fazer é definir o design ou o layout de cada um desses títulos que vocês querem aplicar ao longo do documento inteiro. Então, o título principal eu vou deixar centralizado numa fonte tamanho 18 e em negrito. O título do capítulo também vai ser em negrito, mas o tamanho pode se manter no 12. O título de tópico eu vou deixar negrito e itálico, por motivo nenhum. E o título pequeno vai ser sublinhado, tamanho 11. Pronto. Feito isso, esse estabelecimento, vocês podem começar a atribuir os estilos a esses títulos. Então, primeiro, sublinha o título que você quer. Clica aqui nesse botão de texto, de estilo, e aqui você vai definir a hierarquia dos seus títulos. Como esse daqui é o título principal, vai nesse grandão aqui. Ao invés de clicar de cara nessa opção, ele vai automaticamente te levar para essa daqui. Ao invés de clicar e acabar perdendo a formatação, olha, ele mudou o tamanho da minha fonte. Você vem, coloca o mouse em cima e clica nessa opção usar essa formatação para tal. E ele vai adaptar, então, o padrão do documento ao padrão que você já escolheu. Vou mostrar de um jeito um pouco mais nítido. Por exemplo, se eu quiser definir esse pequeno aqui como subtítulo e só clicar em cima, ele vai mudar totalmente o que eu fiz. Então, para que isso não ocorra, você vem e coloca usar essa formatação para, e aí ele vai atualizar o estilo para você. Respeita a ordem, tá? A sequência aqui, a hierarquia, para que não haja confusões. Eu vou, ao invés de deixar no subtítulo, eu vou deixar esse daqui, título 3, esse daqui, título 2, e esse daqui, título 1. Certo? Bom, vou colocar aqui do lado. Só pra gente não esquecer, tá certo? Prestem atenção aqui nessa opção. Certo? Esses são os títulos. Bom, como você definiu o padrão para os estilos, você não precisa se preocupar em repetir essas formatações manualmente todas as vezes que forem criados novos títulos. Então, se eu quiser colocar aqui o título de outro capítulo, eu não preciso manualmente deixar em negrito ou, enfim, do tamanho que eu defini. Eu posso simplesmente vir aqui no estilo e agora sim clicar em cima, que ele já vai colocar a minha formatação. Mesma coisa com os outros. Só para ilustrar mesmo e não, fixar a informação. Aqui, ó. Bom, aí vocês viram que, apareceu aqui do lado todas essas modificações que eu fui fazendo. Geralmente, essa opção fica fechada e é estrutura de tópico. Você pode clicar e ela vai ser aberta aqui logo do lado. Vocês podem escrever o texto normalmente. Saindo de um estilo de texto, ele vai voltar para o texto normal. Diferente de, por exemplo, se eu aplicar algum tipo de formatação diferente no meu texto normal,
Se eu deixar isso daqui em negrito e permanecer na opção texto normal, quando eu der um Enter, ele vai permanecer em negrito, né? Percebam que isso não acontece quando eu saio do título, ele volta, né, para a formatação de texto normal, justamente porque ele entende que o título acaba nessa linha. Então, o título ele se mantém em uma linha ou em uma continuidade, e quando eu dou Enter, ele termina. Ele não entende que continua sendo o título, ele entende que é o texto normal. Então, eu posso escrever o que eu quiser entre essas coisas, qualquer coisa mesmo. E a única coisa que vai aparecer na minha estrutura de tópicos é justamente aquilo que eu defini, os títulos. Tá vendo que esses textos aqui não vão aparecer, e que é justamente a ideia de títulos, né? Itens grandes. Bom, tendo essa estrutura de tópicos em trabalhos maiores, vocês vão perceber que vai facilitar muito a navegação ao longo do documento. Vocês podem clicar em cima e ele vai levar para a página de cada um desses. Então, eu posso dar quantas páginas eu quiser de diferença entre eles. E ao invés, né, ó, o documento já tem 14 páginas, ao invés de ficar rolando com a setinha do mouse ou vindo aqui para chegar em cada um, eu posso simplesmente clicar em cima que ele vai me levar para onde eu quero. E a parte do sumário, né, que eu tinha falado no início, é justamente transformar essa estrutura de tópicos em algo clicável, algo acessível depois que você exportar esse documento. Então é só vir aqui em inserir, rola para baixo e sumário. Tem duas opções, tem sumário com número de páginas e tem sumários com links azuis. Eu prefiro o número de páginas, é um pouco mais tradicional. E ele vai gerar essa caixinha aqui com os títulos da forma que eles aparecem ao longo do seu documento e as páginas correspondentes. Isso é muito útil, porque vocês não precisam ficar atualizando manualmente as páginas se fizerem alguma modificação no documento. Então, por exemplo, o título de capítulo pequeno aqui, o título está na página 8. Se eu apagar as páginas que estão no meio aqui e trouxer ele para cima, vejam, no sumário é só clicar aqui e ele atualiza as páginas para mim, sem que eu precise fazer isso manualmente. E quando você clica em cima, né, de um item do sumário, ele vai aparecer essa estrutura de link, ou seja, quando você exportar esse documento, mesmo em PDF, em Word, em qualquer formato, você vai conseguir clicar em cima dos seus itens do sumário e ele vai fazer a mesma coisa que esse recurso da estrutura de tópicos. Ele vai levar até a página referida. Então, isso deixa também um PDF interativo ou um arquivo exportado muito bom. Um sumário ótimo, auto-atualizável, né? E um recurso muito bacana para quem está na faculdade, para quem está no trabalho e usa Google Docs bastante. Espero que eu tenha ajudado. Beijos!